Nas últimas temporadas, o Atlético ele ficou reconhecido como um clube copeiro, né. Era muito comum a gente ver, assim, o mundo do futebol brasileiro falando que o Atlético era um dos clubes com mais capacidade de jogar copas no Brasil, e eu acho que isso foi conquistado com muita justiça, pelo título da Sul-Americana de 18, pelo título da Sul-Americana de 21, pelo título da Copa do Brasil de 2019, pelas campanhas na Copa do Brasil, que o Atlético enfileirou boas campanhas, mas principalmente o vice-campeonato de 2021 também, o vice-campeonato da Libertadores de 22. Então o Atlético foi acumulando grandes campanhas para se justificar um time copeiro. E a gente tinha assim, tinha até uma confiança, né? Não, esse tipo de jogo o Atlético sabe jogar. O Atlético se sente confortável jogando esse enfrentamento direto contra o adversário. Tinha uma época que o Atlético enfileirou sequências de mata-mata que ninguém conseguia eliminar o Atlético. Só que agora, vendo o segundo turno do Atlético na Série B, eu tenho uma expectativa e uma esperança. Que o Atlético tenha aprendido a jogar pontos corridos. Que nunca foi o forte do Atlético. Óbvio que a gente tem boas campanhas em pontos corridos. Acho que talvez a mais simbólica delas, 2004. Aí você teve 2013, outra grande campanha. 2019, numa arrancada final, o Atlético fica entre os melhores times da competição. 2016, também uma boa campanha. 2022, mais uma boa campanha. Mas se você for levar em consideração, não é um Atlético especialista em pontos corridos. Não é o Atlético aquele time que pontua em qualquer oportunidade porque sabe que é importante. Não. Muito pelo contrário. É um Atlético que, se você olhar várias campanhas, se tivesse um pouquinho mais de capacidade de jogar um certo tipo de jogo, ele poderia ter feito campanhas bem melhores. E esse segundo turno de Campeonato Brasileiro, onde o Atlético consegue a liderança do retorno, onde o Atlético consegue 64% de aproveitamento, um aproveitamento proporcional ao que o Cruzeiro tem hoje no Brasileirão da Série A, traz uma esperança que esse tipo de jogo tenha trazido uma bagagem pro Atlético jogar esses 3 jogos finais e, se Deus quiser, uma Série A no ano que vem. Sabe? Porque essa bagagem é muito importante, esse amadurecimento é muito importante em diversos aspectos. Ainda mais levando em consideração que a gente tende a manter boa parte do grupo e a gente tende a manter o Odair. Então, no final das contas, é um grupo que se for mantido, ele vai levar aprendizados dessa temporada. E aí a gente precisa entender o que leva coletivamente, obviamente, essa campanha do retorno que a gente pode levar para a próxima temporada, seja uma temporada na Série A, seja uma temporada na Série B. Porque eu acho que não vai mudar muito. Ou pelo menos não deveria mudar muito. O Atlético, ele, assim, eu acho que o principal aprendizado do Atlético é ser um bom time reativo é melhor do que tentar ser um grande time protagonista. Anota isso aí, anota isso no bloquinho de vocês. Porque enquanto o Atlético tentou ser um time protagonista desde a temporada passada, o Atlético só se ferrou. O Atlético não tem condição de ter um material humano suficiente para ser um time protagonista. Protagonista no futebol brasileiro é Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro, em algum momento Bahia, porque eu acho que nem todos os contextos permitem que o Bahia seja esse time contra o Palmeiras, botou a bundinha lá atrás e foi jogar na velocidade dos seus atacantes, mas existem alguns contextos que eles conseguem jogar. Situações igual ao do Mirassol, que conseguem jogar o jogo que o treinador deseja, independente do contexto, é 1 em 1 milhão. E eu não faria uma aposta pro Atlético nesse sentido. Eu prefiro ter a segurança de um jogo reativo eficiente do que o sonho utópico de um Atlético protagonista, controlador. Deixa isso em 2004, gente. Ainda mais nesse momento que a instituição vive. O momento que a instituição vive, a gente precisa voltar a ser competitivo de alguma forma. A gente precisa voltar a frequentar a parte de cima da tabela. A gente precisa voltar a participar das Copas de forma mais relevante o mais rápido possível. E não vai ser através de um jogo protagonista. Então, o primeiro passo para um bom jogo reativo é qual? Defesa sólida.
E acho que o Atlético, ele ensaia uma defesa sólida pensando nos próximos anos. Ensaia uma defesa sólida trazendo o Therã. O Therã é uma grata surpresa, né? Aí você tem o Arthur, você tem o Léo Déric aparecendo, querendo ou não, você tem o surgimento do Benavides, você tem o Esquivel, que é um jogador que eu acho que traz uma estabilidade. Mas eu acho que você precisa botar na cabecinha do seu grupo que todo mundo precisa marcar. O Atlético para a próxima temporada tem que ser um time que pressiona melhor, que recupera essa bola mais rápido. Fazendo isso, tendo uma defesa sólida, já é meio caminho andado para uma campanha pelo menos tranquila. E aí a gente vê o exemplo do Santos. Um Santos que usou um futebol muito reativo na temporada passada na Série B e acabou se dando muito bem. Esse ano na Série A quis montar um time com Roleiser, com Barrial, com sei lá quem, com sei lá quem. E aconteceu o que aconteceu. É um Santos que briga para não cair até o final. Com o Neymar. O aprendizado do Santos precisa ser o aprendizado do Atlético. Então, cara, saiba fazer o ferrolinho, saiba fazer uma defesa sólida. É o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, ter velocidade. Ter velocidade e mobilidade. Times lentos que se mexem pouco são muito mais fáceis de ser marcados. E se você quer ter um bom time reativo, você precisa ter jogadores de explosão para atacar as costas do adversário. Não abra mão disso. Ter um Julimar, ter um Luiz Fernando, ter um Mendonça, ter um Isaac, ter um Viveiros, ter um Léo Déric. Jogadores verticais. Cara, é fundamental. E isso vem sendo uma característica muito forte desse time do Atlético, que reage na Série B e consegue um aproveitamento, pô, muito bom. De quase 70% nesse retorno do Campeonato Brasileiro, que traz uma esperança muito grande para o acesso que, obviamente, não está consolidado. Mas mesmo que se esse acesso não for consolidado para a temporada que vem, eu acho que o modelo de jogo do Atlético tem que ser esse. O Atlético ele tem que se preservar. A conclusão que eu chego é que o Atlético se preservou muito pouco ao longo da temporada. Foi um time muito peito aberto. Eu não quero ser o corajoso. Eu quero ser o vencedor. E de verdade, não é proporcional. Quanto mais coragem, mais vitória. Muito pelo contrário. Ultimamente vem sendo menos. Quanto menos coragem, mais vitória. Quanto menos coragem, mais resultados relevantes o Atlético vem conseguindo ter, vem obtendo. Então acho que foi uma temporada de ensinamentos, foi uma Série B de ensinamentos. E até pensando na montagem do time do ano que vem. Alô, seu Eduardo Freeland. Um timezinho reativo. Alô, seu Odair Helman. Um timezinho reativo. A gente tem boas ferramentas já no elenco para isso. É só trabalhar direitinho que as coisas elas vão andar ao natural. Show de bola? Tamo junto. Forte abraço a nós e, óbvio, conseguir esses 9 pontos finais aí que a gente precisa. Tamo junto, é nóis.